Eu desejo que a paz e o amor e a luz do esplendor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo brilhe em vossos corações e que no amanhecer de cada dia o Espírito Santo nos conduza para o caminho que nos leva à eternidade, à vida plena que nosso Senhor tanto deseja que todos os filhos de Deus possam conquistar por meio do amor. Amados irmãos, a palavra de Deus hoje ela vem nos trazer uma orientação. A palavra de Deus, na verdade, sempre é ensinamento, ela sempre nos orienta, ela sempre nos indica o caminho que nós devemos seguir. E hoje vai nos falar sobre a liberdade. O que é que você entende de liberdade? Todos nós somos pessoas que recebemos esse dom, a liberdade do próprio Deus. Somos livres. Mas como entender essa liberdade, esse ser livre? Muitas pessoas entendem que eu estou apto a fazer o que quero. Eu tenho plena liberdade para viver a minha vida do jeito que eu penso. Eu tenho plena liberdade, pois a vida é minha, eu faço o que eu quero. Será que é correto pensar assim? Vamos entender por meio da palavra de Deus? Porque muitas vezes, quando não se sabe conduzir a liberdade, quando não se sabe viver a liberdade que Deus nos agraciou, a liberdade seguida pelo verdadeiro amor de Deus, se torna libertinagem. Então vamos aprender com a palavra de Deus. Eu espero que você fique até o finalzinho do vídeo, pois é o próprio Jesus que vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida. Algo vai ser diferenciado a partir desse momento para que você, por meio da palavra de Deus, pense, olhe as coisas com outro olhar, com outra forma de pensar, como se tratar, como viver a nossa liberdade. A palavra de Deus, queridos irmãos, ela se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13. Antes eu quero mandar o meu abraço especial para o meu querido irmão na fé, amigo, pai espiritual. Estou falando do Padre Iron. Eu estive com ele ontem, é um homem ungido de Deus, é um homem que tem um carisma muito especial de anunciar o reino de Deus. E foi um momento muito especial, na verdade, de participar da Santíssima Eucaristia, a celebração da missa com ele. Meu abraço, meu querido irmão, meu querido pai espiritual, o Padre Iron, que sempre me acompanha, que sempre é inscrito no meu canal e eu tenho esse privilégio de ter ele como seguidor. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela vem nos trazer essa orientação. O que é liberdade? Vamos entender? Vai nos dizer assim, e eu já quero pedir ao Espírito Santo que ele venha nos conduzir nesse momento, que venha trazer sempre a luz, que venha retirar todo obstáculo, toda obscuridade dos nossos corações, para que nós possamos entender a palavra de Deus e colocar em prática. Que em nome de Jesus seja derrubado todo obstáculo, todo empecilho, que possa impedir dessa palavra chegar aos nossos corações. A palavra vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor,
Ponha-se a serviço um dos outros, pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tome cuidado. Irão acabar destruindo-se mutuamente. Esta palavra ela se encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 13. Meu querido irmão, está claro a respeito da nossa liberdade. A nossa liberdade, se não for vivida com amor, ela se torna libertinagem. A nossa liberdade, ela só é liberdade quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. A nossa liberdade é para se viver no amor, pois o amor ele vai nos controlar. O amor ele vai nos preparar para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. A liberdade que Deus nos concedeu, ela vai nos dar todo o meio, todos os meios para que nós possamos viver o amor em nossos corações. Quando nós pensamos que a nossa liberdade é para que eu ou você venha satisfazer, venha usar dessa liberdade para satisfazer o nosso desejo, então já não é mais liberdade. Nós estamos vivendo em uma vida que nós estamos correndo o perigo de sermos escravos dos nossos desejos. E conforme nós vamos vivendo aquilo que é do nosso pensamento, da nossa carne, da nossa matéria, dos nossos desejos, dos nossos apetites carnais, vamos se escravizando. Ao ponto que a palavra de Deus nos traz uma advertência. Paulo vai nos dizer, cuidado, porque esta liberdade ela pode fazer com que os irmãos venham a morder-se, ou seja, a se destruir uns aos outros. Mas o que diz a palavra, queridos irmãos, a palavra vai nos dizer que nós devemos viver essa liberdade no amor, servindo uns aos outros no amor de Deus. Então, quando nós damos o espaço em nosso coração por meio dessa liberdade que foi nos oferecida por Deus, então nós damos todo o espaço que o amor, que é vida plena, nos dê as oportunidades de servir. Nós vamos ter tempo, nós vamos ter não somente tempo, mas um desejo pleno em nosso coração de servir o nosso irmão. A liberdade, ela vai deixar Deus agir em nosso coração, na nossa vida, vai deixar o Espírito Santo nos conduzir. E vamos entender o momento que nós não podemos ultrapassar as leis, as regras que o Senhor nos passa. Quando não tem essa liberdade, quando não se usa, quando se imagina essa liberdade como meio de fazer o que bem pensa, então nós estamos cada vez mais aproximando-se de escravidões. Isso acontece, a escravidão da vida. Porque a gente usa tanto dessa liberdade de forma equivocada, contrária à vontade de Deus, e o nosso corpo, a nossa matéria nunca está satisfeita. A gente vai sempre alimentando de forma negativa e muitas vezes vamos dando ocasião para o próprio inimigo de Deus. Então vamos deixando o nosso corpo vulnerável às ações do inimigo, aonde ele vai agir por meio dessa liberdade negativa que nós estamos pensando que estamos vivendo liberdade, mas estamos vivendo uma vida de escravidão. Então, meu amado irmão, a palavra hoje vem nos ensinar, liberdade é viver no amor. Liberdade é saber do tempo, dar o tempo que Deus nos oferece para que nós possamos viver o amor em plenitude. Esse amor que vai fazer com que eu tenha a sensibilidade de olhar para o meu irmão,
de servir o meu irmão, de ver a necessidade, a carência, e de estar próximo desse irmão para ajudar, para estender a nossa mão para aquele que tanto necessita. É a liberdade do amor. Que o nosso Deus Todo-Poderoso possa iluminar os nossos corações, encher o nosso coração dessa liberdade em Deus, dessa liberdade no amor, para que assim a gente possa preencher a nossa vida com aquilo que satisfaz verdadeiramente a nossa vida espiritual e correspondemos assim, de fato, com a vontade do Pai. E já não seremos mais escravos do mundo. E dessa forma nós não vamos ser escravos do mundo. Vamos saber dar limite, barrar aquilo que não é próprio de Deus, aquilo que o mundo nos oferece. Então a liberdade, ela não vem nos dar esse meio de fazer tudo que a gente pensa ou imagina que pode se acontecer, que pode ser feito na nossa vida. A liberdade, ela vai nos dar uma visão de que há muitas coisas eu tenho que parar, eu tenho que renunciar, eu tenho que desfazer de tais coisas. Que o Deus Altíssimo te encha de toda a liberdade no amor. Que o Espírito Santo nos conduza a viver uma liberdade santa, uma liberdade que corresponde com esse dom que Deus nos concedeu. Não o dom da escravidão, mas o dom de viver o caminho do amor, viver no amor, seguindo o caminho da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.